podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Agora no podcast Impulsiona e Transforma, pergunte ao Jarbas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Hoje estamos aqui novamente com o Jarbas para responder algumas perguntas que vocês nos enviaram por WhatsApp. Oi, Jarbas, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, vocês querem mandar suas perguntas? É só nos responder direto aqui no WhatsApp que selecionaremos algumas para responder no próximo podcast. Vamos lá, Jarbas, responder algumas perguntas? Sim, estamos prontos. Então vamos lá. A primeira pergunta que vamos ler hoje é a seguinte. Jarbas, eu tenho um cliente que representa 30% das minhas vendas mensais. Concedemos muitos descontos ao longo do tempo com medo de perder ele, sendo que hoje ele me entrega muita pouca margem. Como escapar dessa dependência? Esse é um cenário muito comum nas empresas. Nos nossos encontros com os empresários, toda vez que temos possibilidade, a gente se dá de frente com esse tipo de problema. E isso, o que mais me preocupa é que a maioria dos empresários ou não mede, ou quando mede a concentração de venda em um único cliente, ele fica acomodado ao longo do tempo e não toma nenhuma atitude para reverter esse quadro. Então, qual é a nossa recomendação em relação a isso? Primeiro, você deve sempre monitorar todo mês a participação do seu faturamento e o percentual de cada cliente dentro da sua organização. Nunca deixando que nenhum cliente passe de 15%, 18% do seu faturamento, porque o seu risco é muito grande e aí você pode sofrer alguma ação desse cliente, prejudicando assim a sua performance no geral. Então, o que a gente recomenda? Está identificando esse problema? Não mexe nisso por enquanto, porque você não pode correr o risco de cortar um cliente ou de mexer com um cliente de mais de 30%, mas tenta criar uma venda ativa. O que seria isso? É o que eu já tenho falado em outros encontros, né? Primeiro, definir o seu PCI, trabalhar o seu funil de venda, trabalhar formas de conquistar novos clientes e reduzir a dependência de um único cliente. À medida que você for conquistando novos clientes e o seu faturamento for aumentando, aí você pode bater de frente com um cliente que concentra muita venda com baixa rentabilidade, porque aí você já está num ambiente mais seguro. Legal, vamos para mais uma pergunta que eu selecionei. Jarbas, minha empresa é familiar e já tem 25 anos de mercado. Meu filho está completando 20 anos e está vindo trabalhar comigo a partir de agora. Aí eu fiquei na dúvida, qual é a melhor forma de inserir ele no negócio? Bem interessante. Também uma questão muito frequente na cabeça dos empresários. Eu sou muito família, eu sempre acredito que o processo de sucessão é algo super importante, mas eu tenho notado que a maioria dos empresários não prepara seus filhos, ou seja, não tem tempo para prepará-los de forma adequada. Então eu defendo a ideia que, em primeiro lugar, ao entrar um sucessor dentro da sua organização, deixe claro para todo o time que ele não é um funcionário comum, que é um erro básico que a maioria faz. Deixe claro para a equipe que ele é seu filho, é seu sucessor e ele que garante o futuro do negócio, porque aí seu time vai começar a enxergar esse profissional, que é seu filho, de forma adequada dentro da organização. Em segundo lugar, desenvolva um plano de desenvolvimento, a gente considera um plano de trainee dentro da própria empresa, durante 2 anos, onde ele tenha condição suficiente para conhecer todas as etapas do seu negócio, com profundidade, não de forma superficial. E após os 2 anos, deixe claro qual é a participação dele no negócio. Eu defendo a ideia que todo empresário deve dar participação para o sucessor, seja de 5%, 10%, mas que seja um percentual que deixe ele empolgado, que ele consiga se envolver no negócio e, principalmente, que depois de 2 anos ele se sinta dono da empresa. E isso é fundamental acima de tudo. Bom, obrigado, Jarbas, pelas respostas. Ok. Muito obrigado a vocês também. Bom, pessoal, obrigado pelas perguntas que vocês nos enviaram. Não conseguimos responder todas, mas a gente retoma no próximo podcast. Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado, semana que vem tem mais. Até lá, um abraço.
Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma. O podcast da JM Consultoria.